Quando eu desplanto uma planta adulta, desfaço o torrão. Eu posso replantar no mesmo dia? Pode, pessoal, pode. Tem muita lenda dizendo, não pode e tal. A única coisa que você tem que observar é se as raízes estão saudáveis. Se a raiz não estiver saudável, aí você tem que cortar, você tem que passar fungicida, você tem que colocar cola para depois plantar. Agora, se você desplantou, lavou ali a raiz, não cortou nada da raiz, né? Porque se você cortar, aí é bom deixar secando um pouco, ou então colocar cola, colocar fungicida, né? Para que as bactérias não entrem pelo corte, como se fosse uma ferida, tá? Então, mas você pode muito bem, simplesmente lavou a raiz, viu que não tem nada, tá tudo bem saudável, pega e replanta na mesma hora, tá? Sem problemas. Potássio engrossa o caldex? Pessoal, potássio, você pode utilizar o potássio para engrossar caldex, engrossa, tá? O potássio ele vai ajudar a engrossar o caldex. Ele junto com a atuação dos outros, porque às vezes a gente pensa que só o potássio, só o fósforo, só o nitrogênio, só o cálcio, não. Existe uma combinação dos nutrientes, tá? Então, por exemplo, o crescimento da planta por inteiro, quem vai fazer esse papel principal é o nitrogênio. Mas o nitrogênio ele cresce mais as partes verdosas. Quando ele entra em contato com o potássio, ele vai crescer mais a parte tubercular, a parte das raízes. Que o caldex nada mais é do que uma raiz que está exposta ali, né? Que está ali acima da terra. Então, sim, o potássio é muito bom. Por exemplo, o potássio auxilia o nitrogênio ao crescimento e auxilia o fósforo na floração. Se no tempo frio, sem chuva, sol fraco, minha semente germina, lógico que você vai ter uma queda aí, de germinação, né? Da taxa de germinação vai ter uma queda. Se você germina sem sementes, pode no sol normal, em todas as condições perfeitas, né? O ideal é que nasça todas as 100. Vamos supor que não nasce 90%. Com o frio, é provável que nasça de abaixo de 70%, tá? E às vezes nem nasce. Tem que ter muito cuidado, depende do tanto de frio. Porque o que a plantinha, o que a semente precisa para germinar? Ela precisa de calor e água. Tanto é que a gente pode plantar ela no potinho de vidro, como eu já ensinei. Ela precisa de calor e água. Se não tem calor, fica mais difícil. Quanto mais frio, mais difícil. Tem que ver quantos graus está aí na sua cidade, tá bom? Qual fungicida você usa? Você pode estar utilizando o Cercobil ou o Casumim, mas existem doenças fúngicas que exigem um fungicida específico. Por exemplo, para a doença chamada gomose, que ficam os caroços e os galhos ficam se rachando, ali é a gomose. Para a gomose, você precisa utilizar um fungicida chamado Aliette, né? E também existem fungicidas naturais, como a calda bordaleza, como a água oxigenada, porque se não for muito grave, você pode estar utilizando elas. Qual fungicida você usa? Você pode estar utilizando o Cercobil ou o Casumim, mas existem doenças fúngicas que exigem um fungicida específico. Por exemplo, para a doença chamada gomose, que ficam os caroços e os galhos ficam se rachando, ali é a gomose. Para a gomose, você precisa utilizar um fungicida chamado Aliette, né? E também existem fungicidas naturais, como a calda bordaleza, como a água oxigenada, porque se não for muito grave, você pode estar utilizando elas. Se no tempo frio, sem chuva, sol fraco, minha semente germina, lógico que você vai ter uma queda aí, de germinação, né? Da taxa de germinação vai ter uma queda. Se você germina sem sementes, pode no sol normal, em todas as condições perfeitas, né? O ideal é que nasça todas as 100. Vamos supor que não nasce 90%. Com o frio, é provável que nasça de abaixo de 70%, tá? E às vezes nem nasce. Tem que ter muito cuidado, depende do tanto de frio. Porque o que a plantinha, o que a semente precisa para germinar? Ela precisa de calor e água. Tanto é que a gente pode plantar ela no potinho de vidro, como eu já ensinei. Ela precisa de calor e água. Se não tem calor, fica mais difícil. Quanto mais frio, mais difícil. Tem que ver quantos graus está aí na sua cidade, tá bom?
Potássio engrossa o caldex? Pessoal, potássio, você pode utilizar o potássio para engrossar caldex, engrossa, tá? O potássio ele vai ajudar a engrossar o caldex. Ele, junto com a atuação dos outros, porque às vezes a gente pensa que só o potássio, só o fósforo, só o nitrogênio, só o cálcio, não. Existe uma combinação dos nutrientes, tá? Então, por exemplo, o crescimento da planta por inteiro, quem vai fazer esse papel principal é o nitrogênio. Mas o nitrogênio ele cresce mais as partes verdosas. Quando ele entra em contato com o potássio, ele vai crescer mais a parte tubercular, a parte das raízes. Que o caldex nada mais é do que uma raiz que está exposta ali, né? Que está ali acima da terra. Então, sim, o potássio é muito bom. Por exemplo, o potássio auxilia o nitrogênio ao crescimento e auxilia o fósforo na floração. Quando eu desplanto uma planta adulta, desfaço o torrão. Eu posso replantar no mesmo dia? Pode, pessoal, pode. Tem muita lenda dizendo, não pode e tal. A única coisa que você tem que observar é se as raízes estão saudáveis. Se a raiz não estiver saudável, aí você tem que cortar, você tem que passar fungicida, você tem que colocar cola para depois plantar. Agora, se você desplantou, lavou ali a raiz, não cortou nada da raiz, né? Porque se você cortar, aí é bom deixar secando um pouco, ou então colocar cola, colocar fungicida, né? Para que as bactérias não entrem pelo corte, como se fosse uma ferida, tá? Então, mas você pode muito bem, simplesmente lavou a raiz, viu que não tem nada, tá tudo bem saudável, pega e replanta na mesma hora, tá? Sem problemas.